Você sabe qual é a real diferença entre crime e contravenção penal no Brasil? E mais, sabia que dependendo do tipo de pena, o lugar onde o réu vai cumprir a sentença pode mudar completamente? Tem gente que acha que tudo isso é só juridiquês, mas essas diferenças podem cair na sua prova. E mais do que isso, podem fazer a diferença entre liberdade e cadeia. Neste vídeo, vamos destrinchar a teoria do crime, com foco nas diferenças entre crime e contravenção penal quanto à espécie de pena. Tudo com base na lei seca, jurisprudência consolidada e uma questão clássica do CESP, que já confundiu muito candidato na prova de delegado da PCPE. E já adianto, tem pegadinha sutil, mas que só quem realmente entende o tema consegue identificar. Então, se você é concurseiro ou quer entender de uma vez por todas como o direito penal trata essas diferenças, fica comigo até o final. Vamos direto ao ponto, sem enrolação e com exemplos práticos que vão fazer esse conteúdo grudar na sua memória. Vamos começar com o básico que muita gente ignora. Tanto o crime quanto a contravenção penal são espécies de infração penal, mas a pena cominada a cada uma é bem diferente. De acordo com o Código Penal e o Decreto-Lei no 3.914/41, os crimes são punidos com reclusão, detenção e multa, enquanto as contravenções penais recebem prisão simples e multa. E aqui entra o detalhe que derruba muitos candidatos. O tipo de pena influencia diretamente o regime inicial de cumprimento. A reclusão permite que o réu comece no regime fechado, semiaberto ou aberto, dependendo da gravidade da pena. Já a detenção, que é menos severa, só permite começar no semiaberto ou aberto. O fechado só entra em cena se houver regressão. Agora, atenção! A prisão simples, típica das contravenções, só pode ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto. O regime fechado está expressamente proibido para quem cumpre pena por contravenção, mesmo se houver descumprimento e regressão. E isso não é interpretação. É letra da lei e pacificado pela jurisprudência. E foi justamente nesse detalhe que o CESP tentou te derrubar na prova de delegado da PCPE em 2016. A questão dizia o seguinte: o condenado por contravenção penal, com pena de prisão simples não superior a 15 dias, poderá cumpri-la, a depender de reincidência ou não, em regime fechado, semiaberto ou aberto, estando, em quaisquer dessas modalidades, obrigado a trabalhar. À primeira vista, parece coerente. Afinal, se o sujeito for reincidente, por que não colocá-lo no regime fechado, certo? Errado. Essa ideia contraria diretamente a previsão legal e a jurisprudência dominante. O regime fechado é vedado para prisão simples, e isso vale até em caso de regressão por mau comportamento. A pena de contravenção deve ser cumprida em estabelecimento especial ou seção especial da prisão comum, mas sem rigor penitenciário. E mais, o condenado por contravenção pode sim ser obrigado a trabalhar, mas somente nos regimes permitidos, aberto e semiaberto. Portanto, o gabarito dessa questão foi falso, e ela serviu como um filtro poderoso para separar quem realmente estudou da galera que só decorou a letra fria da lei sem entender o contexto, e não para por aí. A jurisprudência reforça esse entendimento com decisões como a do STF e do STJ, que reiteram: não se admite a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena de prisão simples decorrente de contravenção penal. Isso significa que, independentemente do que o juiz pense sobre o comportamento do réu ou da reincidência, ele não pode impor o regime fechado nesses casos. Isso protege o princípio da proporcionalidade das penas. Afinal, contravenções penais
são infrações de menor potencial ofensivo, como perturbação do sossego, por exemplo, e não faz sentido tratá-las com o mesmo peso de crimes mais graves. Essa é uma daquelas situações em que a técnica e a interpretação correta da norma superam qualquer tentativa de aplicar a pena com base apenas na moral ou no achismo. Em concurso público, isso é ouro. Saber o que a banca espera com base em jurisprudência e não cair em pegadinhas disfarçadas de bom senso. Agora que você entendeu a diferença essencial entre crime e contravenção penal, quanto à pena e como isso impacta o regime de cumprimento, eu quero te lançar um desafio. Imagina a seguinte situação. João foi condenado a 5 dias de prisão simples por uma contravenção. Ele descumpre as regras do regime aberto. Pergunta: o juiz pode mandar ele para o regime fechado? Sim ou não? Coloca a sua resposta aqui nos comentários e me explica o porquê. E não vale só dizer porque sim ou porque não. Argumenta com base na lei e na jurisprudência que a gente discutiu aqui. E se quiser garantir que vai passar ileso por qualquer questão desse tipo na sua prova, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até lá!